Por exemplo, se você for lá na minha página, você vê, tem os livros de Santo Tomás de Aquino e tem os livros de Júlio Zévola. Como é que eu posso seguir os dois ao mesmo tempo? Eu não posso seguir, minha gente. Isso não dá para fazer. Você chupar cana e assobiar, você está entendendo? Então é claro que eu estou apenas dizendo que são livros com os quais eu aprendi alguma coisa. Né? E alguma coisa de extremamente importante. Não. E se eu coloquei lá uma lista de vários gurus contraditórios, significa precisamente que eu não estou seguindo, entre aspas, nenhum. Né? Eu não estou seguindo nem sequer São Tomás de Aquino. Por quê? São Tomás de Aquino, por exemplo, acreditava que as órbitas planetárias eram estritamente circulares. Eu posso seguir São Tomás de Aquino nisso? Eu não posso, minha gente. Por mais que eu adore São Tomás de Aquino, sou louco por São Tomás de Aquino, morreria por São Tomás de Aquino, mas eu não posso seguir numa coisa dessa. Assim como Aristóteles. Todo mundo sabe que eu sou louco por Aristóteles. Mas quando Aristóteles diz que as mulheres têm mais dentes que os homens, eu digo, ó, professor, não dá, pô. Aí eu sou cochilou. Né? Então, agora, tem pessoas cuja mentalidade é mentalidade de sectário. Sectário quer dizer o seguidor. Ele tem que encontrar alguém que ele tem que seguir. Ele precisa de uma autoridade que mande fazer isso, mande fazer aquilo. E quando o sujeito é assim, ele pensa que todo mundo é assim e que eu também sou assim. Eu digo, olha, meu filho, eu estou aqui há 62 anos nessa porcaria desse planeta, tá entendendo? Tentando entender alguma coisa. Isso é tudo o que eu quero na minha vida. Entendeu? Seguir, eu digo, não dá para seguir ninguém, porra. Você pode seguir a Deus, porque Deus é o autor de todas as coisas, é a verdade última. Então, é ele que você vai seguir, querendo ou não. Eu já expliquei uma vez que eu acho que os 10 mandamentos não são coisas que você deve fazer, são coisas que você faz querendo ou não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Meu filho, quando você é condenado para o inferno, né, tem um famoso livro chamado L'Enfer, de Monseigneur de Ségur. É uma obra-prima. Né? E ele conta ali vários casos de aparições de pessoas que tinham sido condenados ao inferno e que voltavam para contar aos seus entes queridos como é que era. Todas elas diziam uma coisa: eu estou aqui por uma sentença justa. Então, o que o senhor está fazendo? Ele está colocando Deus acima de todas as coisas. Você está entendendo? Até o diabo faz isso, pô. Então não é que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Você ama querendo ou não. Mesmo quando você odeia, eu digo, você está esperneando. Você está confessando seu amor. O próprio diabo faz isso. Ele não tem como escapar disso. Então, eu digo, seguir a Deus é seguir a realidade mesmo, a estrutura da realidade. Aí não é como seguir uma pessoa, não é como seguir Santo Tomás de Aquino, ou seguir Júlio Zévola, ou seguir Olavo de Carvalho, né, ou seguir Orlando Fedeli, ou seguir o Rodrigo Constantino. Não é a mesma coisa. Deus não se coloca nesse plano. Né? Deus não é autor de doutrinas, meu irmão. Doutrina é coisa de ser humano. Deus faz a realidade. Né? Mas então esta coisa de você seguir, de você procurar um guru para seguir, é uma coisa terrível. Isso impede você de aprender qualquer coisa. Olha, a minha atitude ao longo dos tempos tem sido exatamente essa. Você não tem que me seguir coisa nenhuma, meu filho. Hã? Você pode obedecer algumas instruções práticas que eu lhe dou para você aprender. Mas o que é o aprendizado? Onde vai estar o aprendizado? Se é para você seguir a mim, você não precisa aprender nada. Não é isso? Para aprender alguma coisa, você tem que vê-la. Você tem que vê-la com os seus próprios olhos, compreendê-la com a sua própria inteligência e não com a minha. Não é isso? Então, qualquer
filósofo, qualquer professor, qualquer formador de opinião que tenha o mínimo de honestidade, né, ele distingue no que ele está lhe ensinando o que é uma exigência disciplinar necessária para você aprender as coisas, o que é o conteúdo do aprendizado. A exigência disciplinar é, por exemplo, olha, a aula é das tantas horas às tantas horas. Se você não estiver presente ali, você não vai assistir a aula, entendeu ou não? Hã? Vamos dizer, a aula é, digamos, às 5 horas do sábado. Você chega ali, né, às 7 horas da quinta-feira. Não tem aula. Você entendeu? O que isso tem a ver com o conteúdo do que você está ensinando? Nada, é apenas uma exigência disciplinar necessária, sem a qual não tem aula. Então, nesse ponto, é claro que você tem que seguir. Claro que você tem que obedecer o professor, porque senão não vai dar. Você está entendendo? Ele está dizendo, na hora que você assistir a aula, você senta aí e escuta o que eu estou falando. Agora, se o sujeito não para de falar enquanto está assistindo a aula, você não vai assistir aula nenhuma. Então o professor manda você calar a boca, fica quieto e escuta. Isso é uma exigência disciplinar. Então aí você tem que obedecer mesmo, senão não funciona. Tá certo? Então, é que nem você entra numa academia de boxe, daí chega o instrutor e fala, põe essa luva aí. Você fala, não. Mas, não. Então, você não vai aprender boxe por isso nenhuma. Então, esta é a parte disciplinar da coisa. Agora, com relação ao conteúdo, o conteúdo não pode ter elemento autoritário nenhum. É zero. Zero, 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 zero. Porque senão não há aprendizado, minha gente. Aprendizado consiste em você se tornar inteligente o bastante para você entender o que o sujeito está falando. E não só entender o que ele está falando, mas o do que ele está falando. Entender a coisa e não somente as palavras. E, bom, na aula, meu filho, eu posso lhe dar as minhas palavras, mas eu não posso lhe dar as coisas para você observar. Essas você tem que observar por si mesmo. Se eu digo aqui alguma coisa a respeito de um elefante, eu não posso trazer um elefante aqui. Se eu falo de Napoleão Bonaparte, eu não posso trazer o Napoleão Bonaparte aqui. No entanto, o que eu estou falando de elefante se refere a elefantes de realidade, não elefante do meu discurso. E o que eu estou falando de Napoleão Bonaparte se refere a um sujeito que existiu historicamente e não à palavra que eu estou usando para designá-lo. Tudo que um professor pode lhe fazer é dar as palavras. Agora, as coisas, meu filho, você vai ter que buscar por conta própria. Não tem outro jeito. Se eu tiver muita certeza do que eu estou dizendo, eu posso dizer para você, vá lá e verifique e você vai ver se eu não tenho razão. Quando eu não tenho certeza, eu digo, olha, vá lá e verifique e depois me avisa. Se a coisa é do jeito que eu disse ou se é de outro jeito. Não é isso? E se se trata de alguma coisa no qual não é possível certeza, eu posso dizer, olha, eu acho que é assim, mas eu não tenho certeza nenhuma, é apenas uma opinião, e enquanto opinião, a minha não vale mais do que a de qualquer outro. Então, é claro que as coisas têm que ser assim. Sempre foram, todo e qualquer ensino é assim. Então, por exemplo, Santo Tomás de Aquino sempre dizia o seguinte, o argumento de autoridade é o mais fraco dos argumentos. Ele é importante às vezes. Quer dizer, você tem que apelar, vamos dizer, à autoridade de quem estudou o assunto. Falou, olha, nesse assunto aqui não existe certeza, mas as pessoas mais inteligentes, mais sérias, mais devotadas que estudaram, dizem que deve ser assim. Portanto, há uma certa probabilidade que seja assim mesmo. Não é impossível que todos os sábios errem, mas isso não acontece todo dia, porque senão não seriam sábios, seriam idiotas. Se disser, os sábios sempre erraram. Epa! Então por que você os chama de sábios? Então, você apela ao argumento da autoridade quando não há possibilidade de verificação. Por outro lado, a ideia de verificação é muito mais complexa do que as pessoas normalmente imaginam. Se você falar de verificação científica, né, tal como se entende, por exemplo, nas ciências naturais, você vai estar limitando o campo de verificação de uma maneira brutal. Por quê? A verificação científica supõe um consenso em toda uma classe científica. Um sujeito que faça uma verificação em laboratório não provou nada cientificamente, enquanto todos os outros não verificaram a mesma coisa.
Então isso quer dizer que o que nós chamamos de verificação científica é um consenso que envolve um montão de gente. E a possibilidade de que milhares de pessoas vejam exatamente a mesma coisa do mesmo jeito ao mesmo tempo é nula. Na maior parte dos casos, a verificação não pode ser científica, tem que ser uma verificação direta e pessoal. Por exemplo, já dei esse exemplo várias vezes e vou voltar a ele. Você viu um sujeito matar o outro na esquina. Só você viu. Você pode provar cientificamente? Não, porque você mesmo é o instrumento da prova. Com relação aos conhecimentos mais importantes do mundo, nós só temos acesso a este tipo de verificação, onde a certeza direta e inegável é de natureza estritamente individual. Intransferível. E se você abdicar disso e dizer, bom, vou pegar todas as minhas certezas individuais, jogar no lixo, agora só acredito em ciência. Eu digo, você acabou de virar um psicótico. Porque o psicótico, ele não enxerga o que os seus olhos enxergam, ele só enxerga o que a comunidade científica mandou acreditar. Então ele está totalmente descentrado, ele está fora de si. Entendeu? É claro que isso é uma doença mental. Quando nós apelamos à autoridade da ciência e pedimos que ela substitua as nossas próprias percepções diretas por alguma coisa que a comunidade científica diz, você está absolutamente louco. O sujeito faz isso, devia ser internado. Quando eu digo que devia ser internado, isso é opinião minha, eu falo, não. Aqui eu vou até apelar à experiência de uma autoridade. Essa autoridade é um dos maiores psiquiatras e psicanalistas de todos os tempos, que chamava Wilfred Bion, em inglês. Um sujeito altissimamente respeitado, né, nos meios psicanalíticos, especialmente no Brasil, onde ele esteve várias vezes fazendo conferências. Mas eu sempre achei uma pena que as ideias do Bion não tivessem, vamos dizer, uma influência cultural mais ampla, como mereciam ter, porque esse foi um dos grandes sábios do século XX. Quando você ouvir as conferências do Bion, infelizmente só existe um trechinho de 10 minutos do Bion no YouTube, mas vocês podem, se você põe w.r.bion, B-I-O-N, é um trechinho de 10 minutos onde ele critica a expressão paciente terminal, né? Doente terminal. Quer dizer que ninguém é terminal. Se você está tratando o sujeito é porque você está supondo que ele vai durar pelo menos mais 5 minutos. Né? E o Bion falando é uma pessoa de uma modéstia muito grande, de uma simplicidade muito grande, muito convincente, mas escrevendo ele é muito técnico. Né? Então, acho que por isso os escritos dele não tiveram uma influência cultural maior. Mas a formação dele foi de psicanalista. Começou aprendendo com o Dr. Freud. E o Dr. Freud dizia o seguinte, que existem dois princípios formadores da psique humana. Dois princípios formadores essenciais, básicos. Um que é chamado o princípio do prazer e o outro é chamado o princípio da realidade. E o princípio do prazer, evidentemente, rege todas as nossas iniciativas quando nós somos pequenininhos. Quer dizer que o princípio do prazer representa aquilo que o mundo deseja. Aquilo que vem de dentro de você e que determina a sua conduta no sentido de buscar uma satisfação. E existe, por outro lado, um princípio da realidade que é a adaptação do ser humano às exigências do ambiente externo. Não só o ambiente físico, mas o ambiente social, as realidades do mundo social. Né? Por exemplo, você reconhecer que você um dia vai ter que trabalhar e pagar suas dívidas, certamente não é pelo princípio do prazer que você faz isso. Né? Então, se nós fôssemos regidos exclusivamente pelo princípio do prazer, nós ficaríamos tão desadaptados do mundo exterior que acabaremos morrendo. Então, existe o princípio oposto, que é o princípio da realidade, que me obriga a engolir, né, as imposições do mundo externo que contrariam o meu princípio do prazer. E o Dr. Freud dizia que a cura, né, psicanalítica consiste em você gradativamente ir adaptando
o seu princípio do prazer ao princípio da realidade, até você encontrar meios de satisfação que são compatíveis com as exigências do mundo exterior, mundo natural e social. Bom, o Dr. Bion começou praticando isso, né? Quer dizer, inocentemente e sinceramente seguindo lá os preceitos do Dr. Freud. Só que um dia, então, no curso da psicanálise, o paciente é obrigado a engolir muitas verdades que ele não quer engolir. E um dia o Dr. Bion se perguntou, mas por que eles aceitam isto? É pelo princípio da realidade? Não pode ser. Porque essas coisas que o paciente descobre a respeito de si mesmo não lhe são impostas desde fora. Por exemplo, se o sujeito entrou numa conduta mentirosa e falsa anos atrás, e como diz o Dr. Miller, ele se esqueceu da sua própria mentira e continuou agindo como se ela fosse verdade, né? Então criou uma neurose. Muito bem. Como é que você vai desfazer a neurose? Você vai conversando com o sujeito, conversando, até ele mesmo perceber como é que a coisa começou. Ora, a origem dessa neurose está colocada muitos anos atrás. A mentira interior também está colocada muitos anos atrás. Tá certo? O que na situação presente pode forçar o sujeito a recordar aquilo e dizer, puxa vida, eu menti para mim mesmo? Nada pode forçar. Então, o Bion descobriu o seguinte, peraí, além do princípio do prazer e do princípio da realidade, tem que haver um princípio superior aos dois. Isso chama-se o princípio da verdade, o instinto da verdade. Ele usa a palavra drive, podemos traduzir instinto, impulso ou instinto da verdade. Essa é a primeira grande descoberta do Dr. Bion. Falou, olha, os caras, às vezes o que eu quero mostrar para eles a respeito deles mesmos, que eu estou percebendo, mas eles ainda não estão percebendo, eles acabam percebendo, eu não estou forçando eles a aceitar isso aí. Não há nada externo forçando. Vamos dizer, a coisa por um lado é uma verdade desagradável e por outro lado não é imposta pela realidade exterior. Por que o fulano aceita isso? Ele aceita isso porque ele tem o instinto da verdade. Eu acho essa uma das grandes descobertas da psicologia de todos os tempos. Aristóteles dizia que conhecer a verdade é natural no ser humano. Isso não quer dizer que nós sempre conheçamos a verdade. É isso? Isso é a mesma coisa que você dizer que, por exemplo, comer carne é natural para os lobos. Isso quer dizer que os lobos sempre comem carne e falam, mas e se não tiver carne alguma? Ele procura um veado, não tem. Procura um coelho, não tem. Procura uma galinha, não tem. Procura uma ovelha, não tem. Procura um cabrito, não tem. Fala, pô, hoje não como carne, pô. Vou dormir com fome. Então, quando Aristóteles diz que é natural no ser humano conhecer a verdade, o que ele quer dizer? Não que o ser humano sempre conheça a verdade, mas que ele tem um instinto da verdade. A palavra instinto não ocorreu a Aristóteles. Ou seja, uma função que é natural, não quer dizer que ela seja sempre cumprida. Ela pode falhar uma infinidade de vezes. Como, por exemplo, o lobo que não encontrou carne tem que comer, sofreu a humilhação de comer a banana. Então, conhecer a verdade é natural no ser humano. Mas, como toda função natural, ela pode falhar infinitas vezes. Quer dizer, você pode viver contra a sua natureza. Isso, claro, que vai lhe fazer um mal. Mas não vai matar você na primeira. Então, se você obrigar um lobo a comer só comida vegetal, ele vai passar muito mal. Provavelmente vai ficar magro, vai durar menos, mas ele não vai morrer na primeira. Do mesmo modo, quando nós somos privados da verdade, a longo prazo isso nos prejudica. Tá certo? E é justamente
o que o Bion descobriu é que, do ponto de vista da saúde mental, a privação da verdade é a origem dos grandes danos. E não adianta nada você falar em princípio da realidade, porque o princípio da realidade ele é somente uma necessidade exterior. O princípio da realidade por si mesmo não tem poder de persuasão. O fato de alguma coisa seja necessário você fazer alguma coisa não convence você de que deveria fazer aquilo. É preciso um algo mais. É preciso que esta imposição da realidade exterior seja absorvida, transformada e valorizada interiormente. Ou seja, você precisa ter vontade de fazer aquilo. Então, esta transfiguração, vamos dizer, da realidade em vontade não seria possível se não tivesse um terceiro elemento que é independente do princípio de prazer e do princípio da realidade. E exatamente esse terceiro elemento que o Bion chamava de princípio da verdade. Muito bem. Aprofundando um pouco mais as suas investigações, ele viu que o funcionamento do instinto da verdade dependia da referência a um absoluto. Absoluto, eterno e imutável. Porque se você sai disto, então você cai de novo no jogo do princípio do prazer e do princípio da realidade. Por exemplo, que a situação externa lhe impunha determinada coisa, obriga você a reprimir o seu princípio do prazer e adaptar-se a ela de maneira alguma. Você pode continuar negando a realidade o tempo que você queira. E para que o princípio o instinto da verdade se sobreponha ao princípio da realidade, ao princípio do prazer, é necessário que ele tenha um ponto de apoio fixo, que seja superior tanto às exigências da própria subjetividade, quanto às exigências da situação exterior. Portanto, vamos dizer, a verdade não pode ser conhecida nem por um impulso subjetivo, nem por um impulso da pura subjetividade em busca do prazer, ou seja, não pode ser conhecida na pura clave do prazer e dor, e também não pode ser conhecida apenas como uma imposição do mundo externo. Por quê? Porque toda e qualquer verdade que você apreenda sempre transcende a situação concreta que você está vivendo. A situação concreta se compõe de situações de fato. Se você só compreender a situação de fato, você não é capaz de generalizar. Para que você generalize, é preciso que você transcenda o estado de fato momentâneo, e apreenda aquilo como uma verdade que vai além da situação. Então é por isso que o Bion diz: existe o instinto da verdade, sem o qual a análise não funcionaria. Nenhum paciente aceitaria nada do que eu estou querendo mostrar para ele. E não aceitaria nada a respeito da sua verdade interior. Sobretudo, não aceitaria a verdade das suas próprias emoções. Não aceitaria a sua própria história. Não aceitaria a sua verdade interior. Por outro lado, esse instinto da verdade não poderia funcionar jamais se ele não transcendesse todas as situações de fato impostas pelo princípio da realidade. Então, qual é o resultado final das observações? Porque isso não é uma teoria, são observações clínicas que ele fez. E ele tratou de casos muito graves. O primeiro trabalho dele foi com neurose de guerra, com soldados, né? E também com os chamados pacientes terminais, que ele
São pacientes terminais que não terminam nunca. Então, porque se eles terminarem, eles não são mais meus pacientes. Daí está resolvido o problema. Né? Então, essas são observações clínicas. Essas observações que nos remetem de volta àquilo que dizia Aristóteles. Conhecer a verdade é natural no ser humano. Natural, como um instinto e uma potência que o ser humano tem. Não natural, como um estado de fato do qual você desfruta desde o primeiro momento. E quando eu digo que ou eu não, quando o Dr. Byron dizia que o instinto da verdade só pode funcionar se ele transcender a situação de fato imposta pelo princípio da realidade, note bem que a distinção de forma e matéria está subentendida aí. A forma da verdade percebida se sobrepõe à situação material de fato que a exemplifica. Então, temos aí de novo, estamos sempre voltando e voltando e voltando ao bom e velho Aristóteles em todas essas coisas. De tanto ver isso acontecer, de tanto ver que a distinção de forma e matéria está subentendida e está atuante em toda e qualquer descoberta da verdade a respeito do que quer que seja, e eu acabei por chegar à conclusão de que isso deveria se incorporar no ensino como uma prática usual. E você se acostumar a fazer essa distinção a respeito de tudo o que você percebe. Mas lembrar sempre, vamos dizer que esta teoria também nada vale se você não a acoplar com a teoria aristotélica das distinções. Ele fala que quando você faz uma distinção, você pode estar fazendo várias coisas diferentes. Existem distinções diferentes. É preciso distinguir as distinções. Então, quando você distingue entre duas coisas separadas, por exemplo, você distingue entre um camelo e um elefante. Espero, pelo menos, que consiga distinguir. É só. Então, esta distinção corresponde à separação real de duas substâncias, de dois entes. Tá certo? Mas quando, por exemplo, você distingue entre o elefante e o tamanho do elefante. O tamanho do elefante não é a mesma coisa, porque quando ele era pequenininho, ele já era um elefante. Não é isso? Você sabe que o elefante não se identifica com o seu tamanho. Primeiro que há elefantes de vários tamanhos. E segundo, todos os elefantes tiveram vários tamanhos à medida que foram crescendo. Tá certo? Bom, a distinção ela é real. Tá certo? Quer dizer, o elefante não é o tamanho do elefante. Mas o elefante não é fisicamente separável do seu tamanho. Porque ele sempre tem algum tamanho. O elefante sem tamanho nenhum seria apenas uma ideia de elefante. Por exemplo, a palavra elefante, o conceito de elefante não tem tamanho nenhum. Tá certo? Mas não é um elefante, né? Então, nesses dois tipos de distinções, não é a mesma coisa que você está distinguindo. Você está distinguindo, por um lado, você está distinguindo entre coisas, e por outro lado, entre uma coisa e suas qualidades. Não é isso? Mas você também pode distinguir entre duas qualidades
Por exemplo, o tamanho e a cor do elefante. Você vê, o elefante sempre tem algum tamanho e ele tem alguma cor. E pior, ele tem as duas ao mesmo tempo. Mas você sabe que elas não são de maneira alguma a mesma coisa. Ora, onde está o tamanho do elefante? Está no elefante. Onde está a cor do elefante? Está no próprio elefante. Agora, a cor está no tamanho? O tamanho está na cor? Não. Então você vê que esse é um terceiro tipo de distinção. Aristóteles chamava, Aristóteles não, os escolásticos deram a esses três tipos de distinção o nome de distinção real, formal e formal. A primeira distinção é real. Quer dizer, decididamente um camelo não é um elefante. Não é isso? A segunda distinção distingue entre uma coisa e a sua qualidade. A terceira distingue entre qualidades. Então, distinção real formal e distinção formal. Isso aqui também tem que virar uma prática. Uma prática de tal... Claro que nós fazemos instintivamente essas distinções. Nós, de certo modo, nascemos sabendo fazer essas distinções. Se nós não tivéssemos o instinto de fazê-las, nós jamais poderíamos aprendê-las. Mas todo o segredo da filosofia consiste em você começar a fazer conscientemente, e portanto mais aprimoradamente e mais atentamente, as distinções que você já fazia espontaneamente. Hoje em dia a tendência é o contrário, quer dizer, você criar distinções e procedimentos mentais que, de certo modo, vão contra toda a sua espontaneidade. Isso é terrivelmente perigoso e destrutivo. Por exemplo, eu vejo que quase 90% do que eu leio aqui de publicações técnicas de filosofia tratam de distinções formais entre palavras e conceitos, mas levada a um tal grau de minúcia que já não tem mais nenhuma correspondência real com a experiência. E já não tem mais importância nenhuma real na experiência. Você não tem mais como relacionar uma coisa com a outra. Isso tudo foi inaugurado, evidentemente, com a escola analítica, cujo ideal, vamos dizer, era uma linguagem filosófica perfeita e sem ambiguidades. Mas para que serve uma linguagem filosófica perfeita e sem ambiguidades? Primeiro, será que nós precisamos disso? E segundo, será que uma linguagem perfeita e sem ambiguidades corresponderia a um conhecimento perfeito e sem ambiguidades? Por exemplo, aqui alguém me escreve, Leandro Melo Ferreira. Ele diz, quando eu estava nos Estados Unidos estudando inglês, ao ler frases simples ou conversando com alguém em inglês, eu conseguia entender as frases instantaneamente, inclusive algumas nuances em piadas, etc. A questão que me surgiu foi a seguinte: eu estava entendendo aquilo em inglês ou em português? Em nenhum nem outro, evidentemente. Você estava entendendo uma fronteira entre duas línguas que não pertence a uma e nem a outra. Quer dizer que as relações semânticas entre português e inglês não fazem parte da gramática portuguesa nem da gramática inglesa. São coisas que você percebeu, de certo modo, montando como o sujeito que está montado em dois cavalos ao mesmo tempo. Está um pé num cavalo, um pé no outro cavalo, como no circo. É isso? Ele não está montado em nenhum cavalo, e está nos dois ao mesmo tempo. Então, se não fosse possível fazer isto, o nosso pensamento estaria de tal modo amarrado à linguagem que nós nunca conseguiríamos distinguir entre palavras e coisas. Então, você verá que a tentativa
de você estudar, por exemplo, a língua como um sistema de signos que é independente do conhecimento da realidade, leva evidentemente a uma psicose. E leva aquele famoso negócio do Ferdinando Saussure, que o sentido de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras. Eu digo, pode ser que funcione assim no sistema linguístico, considerado em si mesmo e fora da sua conexão com a realidade. Ou seja, você está falando de uma língua que ninguém fala. Porque no uso efetivo da linguagem, cada palavra que você fala se refere a algo da realidade, a não ser que seja uma discussão maluca. Por exemplo, se eu entro na mercearia e peço um salame. Quer dizer, entre as inúmeras coisas que tem lá dentro. Tem o salame, tem um queijo, tem um bacalhau, tem azeitona, tá certo? Quando eu peço um salame, eu quero um salame, não apenas a diferença entre o salame e todos os outros objetos. Por exemplo, se o sujeito somar a diferença, todas as diferenças entre o bacalhau, a azeitona, o queijo, etc., etc., ele obterá o quê? Um conceito e não um salame efetivo. Um salame ocupa um lugar no espaço, tá certo? E ele é absolutamente indiferente, absolutamente independente das diferenças entre ele e um bacalhau. Você pode comer a diferença? Não. Então isso significa que a linguagem, se ela for considerada como um sistema, ela deixa de ser linguagem imediatamente. Ela se torna um jogo que só existe para os linguistas. E daí se seguirão inumeráveis consequências que vão terminar no tal do desconstrucionismo. E tudo isso é uma gigantesca perda de tempo, isso é uma gigantesca parasitagem da inteligência humana. Isso é uma espécie de AIDS mental, você entendeu? É um vírus de computador que entra na sua cabeça, tornando o seu pensamento cada vez mais complicado, mais pedante e mais burro. Então essas coisas nós temos que evitar de qualquer maneira. É isso? Bom, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco eu respondo outras perguntas. Então, vamos continuar aqui. Antes de entrar nas perguntas, mas de certo modo já respondendo algumas delas, eu queria aqui lembrar mais algumas coisas. Existe um trecho do Byron em que ele diz: os 7 pilares da sabedoria são, ... E daí ele cita um versinho de Rudyard Kipling. O versinho começa assim: I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. Quer dizer, eu tenho 6 honestos servidores que me ensinaram tudo o que eu sei. Os nomes deles são o que, quem, quando, como, onde, quem, porquê, quando, como, onde e quem. Essas 6 palavrinhas se tornaram depois consagradas como regras básicas do jornalismo. Quer dizer, uma boa reportagem ela tem que dizer para você, o que, quem, quando, onde, como e porquê. Tá certo? Quer dizer, que é a regra mais infringida do jornalismo. Normalmente consiste, ou pelo menos uma delas tem que ser escondida. Mas o curioso é por que o Byron diz 7 pilares da sabedoria se ele só cita 6. Então, este 7º que está ausente, esse é o eixo ao redor do qual tudo gira. E é justamente ali que o Byron vai colocar o instinto da verdade. Quer dizer, tem algo em você que é capaz de reconhecer o que, quem, quando, onde, como e porquê. A respeito não só das coisas externas, mas daquilo que você mesmo fez, daquilo que você mesmo vivenciou, quer dizer, a sua realidade existencial, por assim dizer. Então, havia algo mais que eu queria acrescentar a isto aqui.
durante a semana, enquanto eu estava lá com febre, vivendo em estado vegetativo, eu tinha pensado, mas agora eu acho que eu esqueci o que eu queria dizer. Então vamos ver as perguntas aqui. Se me ocorrer a coisa, eu digo para vocês. Alexandre Ribeiro diz o seguinte: se entendi bem o que o senhor falou sobre o estar alguém fora da história, queria lhe expor brevemente uma situação, a ver se cabe no contexto. Umas amigas minhas vivem a angústia de ver seu velho pai, viúvo, estar caído e babando por uma mulher que o vem gostosamente espoliando. Manifestaram as amigas o desejo de entender a situação. Enquanto conversávamos, aconselhei-as a ler Naná, de Émile Zola, romance no qual, como o senhor sabe, uma corista sedutora e tirânica atrai os homens e lhes devora a fortuna e a vida no final das contas. Comentei ainda algo a respeito da insaciável divindade babilônica em que Zola se inspirou. Elas receberam com ceticismo a minha sugestão de que uma chave explicativa para o caso podia ser encontrada aí. Por sua resposta, entendi que lhes parecia pouco crível que uma coisa tão antiga pudesse explicar algo que ocorre agora. E isso que não são analfabetas. Impaciente, recomendei que, se acham melhor, se instruíssem com uma psicóloga. Muito bem, mas a coisa já era antiga para o Émile Zola. Quer dizer, foi porque ele conseguiu reconhecer numa situação usual do mundo contemporâneo uma referência mitológica embutida de milênios antes é que ele conseguiu escrever o romance. Toda a compreensão de situações humanas, quer dizer, se reporta a esses arquétipos. Falei arquétipo, eu lembrei o que eu queria dizer. Esses dias eu vi no YouTube, né? Como não estava com cabeça para ler nada, de vez em quando eu ficava vendo o YouTube. Né? Então, no YouTube eu encontrei uma entrevista do Carl Gustav Jung, né? Na qual ele usava mais ou menos o mesmo método do Bayern, neste sentido, né? De simplesmente relatar a sua observação clínica, sem tirar necessariamente consequências de valor filosófico. Mas uma dessas observações, que acabou depois se tornando muito importante para toda a continuação da carreira do Jung, foi que a mente humana é capaz de explorações que transcendem espaço e tempo. Né? Ele diz, por exemplo, quando as pessoas têm sonhos premonitórios, né? Como é que o sujeito hoje pode sonhar uma coisa que vai acontecer amanhã ou no mês que vem? E ele diz, com muita razão, só os ignorantes negam esses fatos. Né? Quer dizer, a experiência clínica mostra que isto é uma coisa comum e corrente. O Dr. Miller costumava dizer o seguinte, que uma das funções principais da mente humana é a adivinhação. Se você perde a capacidade divinatória, praticamente todas as situações para você se tornam incompreensíveis. Aliás, eu me reportei a isso, não com essa referência específica, mas de modo mais genérico, há aulas atrás, né? Onde eu falava das antecipações, aquilo que você antecipa nas situações. Se você perde a capacidade de antecipar, você já está com, vamos dizer, um quadro psicótico, que é chamado, vamos dizer, despersonalização epiléptica, onde você perde a orientação, né, no mundo social. Tá certo? Então, daí, ouvindo isso, eu me lembrei do livro do Immanuel Kant, Sonhos de um Visionário. Acho uma obra extremamente importante do Immanuel Kant, que as pessoas não prestam suficiente atenção. A prova de que não presta suficiente atenção é que como é difícil você encontrar esse livro. Né, que eu só acabei achando numa edição facsímile. Né? Então, os estudiosos do Kant às vezes não prestam muita atenção. Não os grandes estudiosos, não estou falando um Roger Vernon, um camarada desse tipo, Cassirer, não, estou falando de um estudioso vulgar. Não presta atenção nesse livro, mas eu acho que ali está todo o segredo da obra do Kant. Ele tinha lido Emanuel Swedenborg, que era o grande visionário sueco, né? E ficou louco da vida com aquilo. Né?
Então, foi a partir dali que ele cria a sua noção restritiva do que é experiência humana. Né? E experiência, para ele, é o que está dentro do espaço e tempo. Né? Eu digo, ora, essa doutrina kantiana, vamos dizer, é desmentida por toda observação clínica, acho que de todos os psicólogos do mundo. Né? E eu acho que vamos dizer, a substância da ignorância kantiana, da estupidez kantiana, está tudo colocado nesse livro. Tudo que ele escreveu depois, eu acho que foi para provar que ele tinha razão contra o Emanuel Swedenborg. O Emanuel Swedenborg disse que teve visões do céu e do inferno. Né? Pode ser que tenha tido, pode ser que não tenha. Eu não sou um grande conhecedor de Swedenborg. Eu li alguma coisa dele muitos anos atrás, me impressionou muito, mas mais pela carreira do sujeito do que pelo conteúdo das visões. O Swedenborg teve uma vida absolutamente extraordinária. Ele primeiro virou um grande escritor, um grande poeta, conhecido o maior poeta da Suécia, etc. Depois, aos 25 anos, ele largou tudo e foi se dedicar às ciências e à engenharia. E fez coisas tão extraordinárias que uma das coisas extraordinárias que ele fez foi criar uma ferrovia que transportou toda a marinha sueca de um mar para outro por terra. Né? E quando ele tinha 50 anos, falou, não, desisti, tudo isso é bobagem, agora vou fazer outras coisas. E começou negócio de religião, mística, essa coisa toda, e escreveu o livro O Céu e o Inferno, que foi justamente o livro que impressionou mal o Kant. Então, o Kant escreveu esse livro assim, praticamente proibindo as pessoas de perceber qualquer coisa para além do espaço e do tempo. Quando o fato é que, se não percebêssemos nada além do espaço e do tempo, não poderíamos perceber sequer espaço e tempo. Quer dizer, estaríamos imersos em espaço e tempo, como um peixe está imerso na água, e não poderíamos jamais nos sobrepor a isto. Tá certo? Ou poderíamos fazê-lo só por meio, vamos dizer, de uma abstração intelectual que não teria para nós nenhum significado existencial real, quer dizer, seria um flatus vocis também. Né? Ou seja, a noção de eternidade nada significaria para nós. A noção de infinito também não. É isso. Nós só temos, claro que nós não podemos captar o infinito, eu digo, mas nós podemos transcender espaço, tempo e quantidade por momentos e sob certos aspectos. E por isso nós sabemos que existe um para lá. É isso. Então, esta observação do Jung, ela vem por uma coincidência, foi uma coincidência dele. Veio justamente essa semana. Né? E daí, eu também vi aquele vídeo do Bion e me lembrei daquelas conferências memoráveis que ele fez no Brasil nos anos 70, né? Que já tinham me impressionado tanto na época. E eu vi que uma coisa contribuía enormemente para a outra. Se não fosse possível esta coisa que o Jung observou nos pacientes dele, ou seja, sonhos premonitórios, experiências que de algum modo transcendem espaço e tempo, não seria possível existir o instinto da verdade, porque você não teria o referencial do absoluto infinito a que se refere o Bion. Então isso quer dizer que tem muitos assuntos que, na esfera das discussões filosóficas e teóricas, podem virar um bicho de 7 cabeças. Que você não consegue resolver aquilo de maneira alguma, mas que, espontaneamente, a psique já resolve na prática. E daí eu sempre me lembro que alguém me ensinou isso, não lembro quem foi, disse que na prática tudo é mais fácil do que na teoria. É evidente, é a coisa que nós sabemos fazer, mas nós não sabemos o como. Não é isso? Então, isso quer dizer que se a nossa mente teorizante, a nossa mente filosófica, não trata com infinito respeito essas habilidades que a psique já tem por si mesma, o que ela vai fazer? Ela vai inventar uma outra psique, construída à imagem e semelhança da mente teorética, da mente lógica construtiva, né?
E vai passar a acreditar que esta é a mente verdadeira, em vez do sujeito observar como a sua mente real funciona. E daí você vai acabar pensando com Ferdinand de Saussure, que em vez de pedir um salame, um bacalhau, ele pede a diferença entre o salame, o bacalhau e todas as outras coisas. E aí você está muito louco. Né? Então, eu não creio que o estudo da filosofia possa ser realmente separado de uma espécie de prática psicoterapêutica. Né? Quer dizer, a atividade filosófica ela é tremendamente arriscada para o ser humano, porque a mente construtiva, tá certo? Ela é tremendamente ambiciosa, ela gosta de construir um universo inteiro e depois observá-lo de cima e de fora. Tudo que a sua mente construtiva criou, foi você que criou, foi você que inventou. É um mundo inventado. Né? E quanto maiores sejam as suas habilidades puramente lógicas, mais você vai fugir da realidade. Então, isso quer dizer que a lógica também, o sujeito que acha que lógica ensina a pensar corretamente, ele está completamente fora da realidade. O que ensina a pensar corretamente é contar a realidade, narrar a realidade. A lógica é uma operação de segundo grau, que só tem alguma validade quando baseado nisto. Lógica não tem relação alguma com a realidade. Lógica é apenas a estrutura do possível. Isso quer dizer que o que quer que você pense por lógica é apenas possível. Né? Como se dá o retorno à experiência? Através da narrativa. E daí eu vi o que estavam fazendo esses dois grandes psicólogos. Eu não levo muito a sério o Jung como teórico, mas como clínico, ele era sem dúvida grande, né? As experiências clínicas dele são absolutamente fantásticas. O que esses dois grandes psicólogos fizeram? Eles não criaram uma teoria para contestar outras teorias. Eles não estão contestando Kant filosoficamente. Eles estão, de certo modo, provando o movimento andando. Eles dizem, olha, você diz que a experiência é aquilo que está dentro do espaço do tempo. Mas nós temos experiências que transcendem o espaço e o tempo. Como é que eu sei? Eu sei porque eu tive, porque eu vi outras pessoas terem. Então o que vale a sua teoria? Não vale nada. Porque você está inventando uma teoria, mas nós estamos contando um fato. Este fato por si, ainda que somado em grande número, não tem o vigor argumentativo de uma teoria. Tá certo? Mas ele vale mais do que a teoria. Então, nessa altura, ora, nós talvez não possamos provar filosoficamente, né, o que estão dizendo Byron e Jung, mas nós sabemos que eles têm razão. Né? Nós sabemos por quê? Porque essas coisas já aconteceram a nós. E se não aconteceram a nós vimos acontecer com outras pessoas. Então, vou dizer, os fatos são absolutamente soberanos. São Tomás de Aquino ensinava, né? Contra fatos não há argumentos. Essa é uma frase de São Tomás de Aquino. Quer dizer, aconteceu, então não adianta você fazer uma teoria de que não acontece.